Boa tarde a todos. Boa tarde. Tarde. Estamos aí. Deixa eu fazer a fala inicial e depois vou passar a palavra para a doutora Carmen. Nós vamos iniciar pontualmente às 15 horas para cumprir o tempo do encontro online, ok? Então, boa tarde a todos. Eu sou José Poloni, gestor educacional da Controlab. Quero agradecer a presença de todos nesse encontro online. O tema de hoje é a interpretação de culturas de urina em adultos e crianças. E algumas informações antes da gente iniciar. Então, são 45 minutos para a apresentação, em torno de 15, 20 minutos para perguntas no final. Por favor, as perguntas no menu atividades, no item perguntas e respostas, tá bom? Também vou pedir para que os microfones e câmeras estejam desligados durante a aula. Tá? Isso facilita o andamento da atividade. Ao final da aula, nós vamos disponibilizar no chat um link para ser preenchido com os dados de cada um, para a emissão do certificado, e também para que seja respondida a pesquisa de satisfação. Então, estejam atentos, porque os dados, eles não devem ser inseridos no chat, mas sim preenchidos nesse link que vai ser disponibilizado. É muito importante que todos participem, especialmente ali falando da pesquisa de satisfação, porque é a partir das informações que a gente, que vocês fornecem para a gente, que a gente vai sempre aprimorando essa atividade, o encontro online, ok? E a gravação dessa aula, ela vai ser disponibilizada junto com o certificado. Então, agora, para dar início à nossa atividade, eu vou passar a palavra para a nossa convidada, que é a doutora Carmen Paz Oplustil. Ela é biomédica, tem mestrado em microbiologia pelo ICB da USP, é diretora da Formato Clínico Brasil e Chile, e autora dos livros Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica e 156 perguntas e respostas em microbiologia clínica. Doutora Carmen, por favor, fique à vontade para iniciar a apresentação. Muito obrigada, Poloni, agradeço demais. Está me ouvindo bem? Sim, se ouve super bem. Desculpa aí que eu entrei bem em cima da hora, que eu estou participando de outra aula ao mesmo tempo, desculpa. Tranquilo. Que inclusive tem tradução simultânea, então tudo uma certa novidade. Mas muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que, na verdade, a gente fala sempre do mesmo tema, mas sempre surgem dúvidas, e isso é o dia a dia da microbiologia, né? Quando nós estamos realizando o exame de urocultura, surgem muitas dúvidas. Parece que a gente não aprende nada, não assimila nada, porque todos os casos são diferentes, os pacientes são diferentes, o crescimento é diferente, mas existem algumas necessidades ou algumas padronizações que a gente tenta seguir, porque senão fica muito difícil para um laboratório grande, por exemplo, que trabalham várias pessoas nessa rotina. Hoje trabalho eu, amanhã é você, e assim sucessivamente. A gente tem que ter mais ou menos, a gente tem que falar a mesma língua, vamos dizer assim, né? E em laboratórios pequenos é a mesma coisa, quer dizer, a pessoa, senão ela não pode sair de férias, né? Então a gente precisa ter uma padronização para que as pessoas, elas tenham mais ou menos uma mesma conduta. Então, a ideia aqui hoje é apresentar para vocês, eu espero que eu faça isso corretamente, porque a gente ensaiou. Espera só um pouquinho. Deixa eu fazer na apresentação, que eu já aprendi do outro dia, né? Espera só um pouquinho. Eu tinha aprendido e desaprendido, vamos ver. Agora, deixa eu ver. Vocês estão vendo a minha tela? Tá, né? Ainda não. Não? No centro da tela tem um quadrado com a flechinha para cima. Pois é o que eu estou fazendo. Uhum. Só que eu tinha feito, deixa eu ver agora. Agora vocês estão vendo? Em modo apresentação? Agora vai entrar em modo apresentação. Está aparecendo. Tá? Posso Sim. continuar então? Pode começar. Então tá bom. Então a ideia é
discutir um pouco sobre a interpretação da cultura de urina, né? Vocês já conhecem bastante coisa, né, na cultura, mas o problema maior mesmo, como eu falei, é a interpretação. Então, o Poloni já me apresentou. Eu vou falar de duas coisas, basicamente, aqui nessa conversa com vocês. A interpretação, dependendo do tipo de paciente, adulto, idoso, criança, porque esses são os nossos problemas, né, na verdade. Critérios que podem ser utilizados para essa padronização. De onde você pode tirar alguma informação, né, para poder padronizar essa sua leitura. Então, como objetivo, eu queria dar para vocês assim, um entendimento da melhor forma de padronizar internamente esses critérios, né? Porque, como eu comentei no começo, é difícil mesmo que todos façam igual e da mesma forma. Existem laboratórios que vão trabalhar diferente de você por vários motivos. Os médicos que têm lá, eles têm uma forma de interpretar as culturas diferente. O hospital onde você trabalha, ele tem procedimentos um pouco diferentes. Então, a gente precisa também se adaptar um pouco, não digo tudo, ao ambiente que nos rodeia, bem como microbiologista e como laboratório. Mas não dá para fazer tudo o que eles estão nos pedindo. Eu recebi uma solicitação outro dia, perguntando, Carmen, por favor, me ajuda, porque a médica quer que eu coloque urina no frasco de hemocultura. Eu achei que eu tivesse entendido errado. E a pessoa da microbiologia estava desesperada porque era uma insistência muito grande, porque, segundo ela, o número de culturas negativas era muito grande. Então, assim, existem coisas que a gente tem que também, de forma muito objetiva, responder por que isso não pode ser feito. E, às vezes, as pessoas não entendem. É justamente porque, senão, eu não posso interpretar a cultura para essa pessoa. Esse é o resumo. Então, a urocultura, na cultura de urina, pode ser interpretada, então, de diversas formas, dependendo do tipo de paciente e do tipo de amostra que estamos analisando. Isso, por que eu falo do tipo de amostra? Porque a urina, apesar de ser urina, ela pode ser por sonda, por saco coletor, tem o jato médio. Então, tem tipos de amostras e o tipo de paciente. O paciente é internado, o paciente é ambulatório, um paciente é idoso, acamado, enfim, tem várias coisas que fazem com que a urocultura, essa interpretação seja complicada às vezes. Então, o laboratório precisa fazer alguma padronização, mas deve haver, no mínimo, para que todos se interpretem as culturas da mesma forma, como eu falei antes, né? Dependendo do paciente, ou cliente, né, do laboratório, e que, principalmente, eles sejam coerentes e que agreguem valor. A gente está falando muito hoje sobre stewardship na área de antibióticos, e agora estamos falando na área de diagnóstico, ou seja, o que agrega valor realmente dentro da cultura que a gente está fazendo, dentro do processamento. Então, nós não podemos entregar coisas que não estão agregando valor ao médico. Ele pode achar que eu colocar a urina no frasco de hemocultura vai agregar muito valor para ele, mas na verdade não vai, porque ele não vai saber o que fazer com aquilo, e nem nós, né? Então, temos que ser coerentes, isso é muito importante. Só para lembrar que também a infecção do trato urinário, ela tem várias manifestações. Então, tem a infecção urinária baixa, que é a que a gente mais recebe no laboratório, que é a cistite. Mas também a gente tem a uretrite, que pode ser diagnosticada através da urina de primeiro jato. Temos também a próstata, que temos que falar da próstata, porque ela está... deixa eu ver aqui, estão me perguntando, me desculpa. A próstata também é aparelho urinário baixo, então, assim, é importante isso, porque ela faz parte desse contexto e pode ser, além de uma prostatite, pode realmente ser uma infecção urinária. E também temos as de infecções de trato urinário altas, que são a uretrite, né, que já é a ureter, já tem ureterite, desculpa, não é uretrite. A pielonefrite, que é a mais frequente, que na verdade é uma infecção que a gente chama de infecção que subiu, vamos dizer assim, que agora está no rim, e
essa é uma das infecções graves, né? E muitas vezes a gente não sabe especificamente qual é o agente em si, né? E a gente precisa, eu vou ter que pedir um minuto, só um minuto, por favor. Desculpa, só um minuto. Mil desculpas, mas eu já voltei. É que acontecem coisas aqui imprevistas, né? Mil desculpas. Então, essas são as manifestações do trato urinário, que a gente precisa entender um pouco justamente na hora para fazer a nossa interpretação. E a gente também pode classificar as infecções do trato urinário de acordo com a condição clínica e grau de severidade, que é o que a gente já falou, de acordo com os fatores de risco e também de acordo com a fonte de infecção. Eu tirei essa foto do livro do Alessandro, que é Diagnóstico Laboratorial das Infecções Urinárias, que eu recomendo porque está muito interessante para quem quiser se aprofundar mais ainda, aprender mais ainda sobre as infecções do trato urinário. Então, veja, se a gente sabe a severidade, que se é uma cistite, pielonefrite, também nós podemos dividir elas em fatores de risco de uma infecção urinária complicada ou não complicada. A grande maioria dos laboratórios está na condição onde é uma cistite e é uma infecção urinária não complicada. Que significa o quê? Que não tem nenhuma comorbidade, alguma anormalidade, enfim, da anatomia da pessoa. Tá? Então, de acordo com a fonte de infecção, essa infecção urinária também é importante a gente saber para a nossa interpretação, que é a infecção urinária adquirida na comunidade, no hospital, ou nessa assistência à saúde, que seriam os asilos ou casas de repouso. Então, é interessante ver, porque tudo isso, no final, vai ser importante quando eu for fazer a interpretação do nosso exame. E alguns pontos importantes é que você tem que lembrar que nós temos 3 microbiotas que têm um papel muito importante na patogênese da infecção do trato urinário. A intestinal, a vaginal, no caso da mulher, e a própria microbiota urinária. Então, com isso em mente, a gente tem que pensar que eles têm um papel importante, mas a maioria dos uropatógenos tem origem na flora fecal. Então, isso já é um probleminha que vamos enfrentar na hora de interpretação. Por isso que a gente associa alguns outros parâmetros para poder entender se esse uropatógeno que vem da região intestinal é realmente patógeno de infecção do trato urinário. Quer dizer, na verdade, a gente está um pouco sem saída aqui, né? Porque tudo pode ser, mas também pode não ser. Né? E isso é o que a gente enfrenta todos os dias. Alguns aspectos relevantes aqui seriam, por exemplo, que a infecção urinária é uma das infecções mais comuns que existem, e, em geral, é um exame de maior volume no laboratório de microbiologia. Então, quando a gente vai analisar um laboratório, ver a rotina do laboratório, a urocultura é o número 1 dentro do que essa pessoa realiza. Então, muitas vezes, por ser o número 1, a gente deixa de lado a forma de interpretação assim mais apurada, vamos dizer. Alguns agentes mais frequentes, isso é muito importante vocês saberem, e aqui também no Manual sobre Infecções do Trato Urinário, isso aqui não muda, é de 2008, mas é o que acontece, a prevalência é maior, obviamente, no trato infecções no sexo feminino do que no masculino, isso a gente já sabe. Portanto, isso é uma dica muito importante quando a gente está fazendo avaliação dos pacientes, porque ele, em geral, não ocorre muito em homens, mas vejam onde ele ocorre mais.
quando são muito pequenos, muito crianças, muito bebês, e depois ele aumenta muito a partir dos 60 anos. Então, quando a gente está fazendo uma avaliação, isso aí é importante. Quem são, então, essa sintomatologia masculina? Pode ser muito mais uma uretrite do que uma própria infecção do trato urinário. No caso da mulher, não, veja como é alto, e é praticamente em todas as idades ele tem um aumento, obviamente que acima de 60 ele ganha aqui, mas na idade fértil, ela também é muito importante. E os agentes importantes são, frequentes, coli, Klebsiella, proteus, saprofíticos, em mulheres jovens, e enterococos. As outras enterobactérias também são importantes? São. Proteus poderia ser? Depende do paciente. Depende muito do paciente, porque vocês têm que lembrar que pseudomonas, assim como alguns não fermentadores, eles estão na água. Então, temos que ter um certo cuidado aí, porque algumas pessoas não fazem boa higiene, ou fazem só com água, enfim, tem alguns detalhes importantes que vocês têm que falar. E isso aqui também vai refletir na escolha do meio de cultura, né? Tem que ser um meio de cultura que eu consiga recuperar esses micro-organismos com facilidade. Então, inclusive, os agars cromogênicos, eles foram idealizados de forma muito importante, e eu acho fantástico, primeiro em culturas de urina. Por quê? Porque eles já sabiam os micro-organismos mais frequentes. Então, prepararam o meio de cultura para que aparecesse de forma clara esses micro-organismos mais comuns, certo? A cistite em mulheres, então, é mais frequente, obviamente. Existe uma urgência, uma frequência admissional. Isso não quer dizer que a cistite, especificamente, ela é a única que dá essa sintomatologia, mas ela pode levar a uma hematúria e uma dor, obviamente, e essa hematúria, ela pode aparecer dentro do exame de urina. E a distinção entre cistite e uma infecção do trato genital não costuma, em geral, trazer problemas diagnósticos, mas ainda temos casos de diagnóstico de vaginite e vaginose pela urina. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes, algumas esses sintomas que aparecem na mulher levam a crer que é uma cistite, mas na verdade não, é uma infecção do trato genital. E aí a gente acaba fazendo o diagnóstico de alguma forma, não especificamente com cultura, no caso de vaginose, mas a gente acaba vendo isso na urina e equivocadamente a gente pode entregar alguns resultados de flora, vamos dizer assim, microbiota intestinal, e na verdade o problema dela é uma vaginose, é uma vaginite. Então, temos que ter um pouco de cuidado nesse sentido também. E quais são, a gente sabe, né, na vaginite a tricomonase cândida e na vaginose gardnerella. Então, assim, são coisas distintas e a gente tem que estar atento quando a gente está fazendo a interpretação da cultura de urina. No homem, a cistite, em jovens, tem que ser feito um diferencial com uretrite, tá? Porque os sintomas são muito parecidos. Óbvio que uma uretrite por Neisseria gonorreia, bom, tem um corrimento uretral significativo, mas tem outras uretrites causadas por outros micro-organismos, como, por exemplo, micoplasma, que não tem o mesmo perfil de corrimento uretral. Então, é importante sempre fazer essa distinção. O que eu quero dizer com isso é que você teria que fazer uma cultura de primeiro jato e também de jato médio para poder chegar à conclusão de qual é realmente o problema dessa pessoa, em homens. Homens com mais de 50 deve ser descartado prostatite. Então, principalmente se ele tem infecção urinária recorrente, porque a prostatite pode levar a essa infecção de trato urinário recorrente. No idoso, homem, idoso, a presença de urgência, de dor, enfim, pode ser crônica em relação à hipertrofia da próstata, e não necessariamente ele tem uma infecção do trato urinário. Mas o que acontece? Como ele tem essa sintomatologia,
eles pedem uma urina atrás da outra, e a gente acaba fazendo vários exames, e muitas vezes as pessoas acabam, por contagens baixas de um determinado micro-organismo, acabam dizendo, esse é o micro-organismo do paciente. Às vezes não é. Então, é bastante difícil no idoso realmente chegar à conclusão que é uma infecção do trato urinário. E aí, o que me assusta, nós como microbiologistas, é pensar que um homem urina com 80 anos, cresceu uma Escherichia coli misturado com alguma outra coisa, um coagulase negativo que pode acontecer, eu vou lá e faço Escherichia coli. E, na verdade, pode não ser, entendeu? Então, precisa tomar um certo cuidado. Mas, com certeza, poderia até ser. Pacientes com catéter vesical de demora apresentam sintomas irritativos produzidos pelo próprio catéter, que podem também erroneamente ser interpretados como uma manifestação de infecção do trato urinário. Então, o que acontece com isso? O paciente está com um catéter vesical de demora, colhem a amostra de forma equivocada. Como é a forma equivocada? Eles, em vez de coletar, depois de trocar a sonda, eles coletam e não trocam a sonda, e vêm com alguns micro-organismos ali. Isso, eu não vou dizer que colhem da bolsa, porque eu acho que isso já está bastante claro de que não é para ocorrer, né? Então, eu acho difícil, eu não conheço nenhum hospital, eu não tenho visto que tenham feito esse tipo de coisa. Esperamos que não, né? Então, também a gente precisa tomar cuidado com isso, porque pode ser apenas um sintoma irritativo. E aí nós vamos falar de uma outra coisa que é muito frequente também, que é a bacteriúria assintomática. A definição é uma infecção urinária assintomática ou bacteriúria assintomática é mais de 100 mil UFCs por ml com ou sem piúria, na ausência de sintomas na verdade é sem piúria, né? Na ausência de sintomas de ITU, de infecção do trato urinário. Em geral, eles não têm piúria, mas pode ocorrer um leve aumento. Aí você fala assim, mas Carmen, por que a pessoa foi fazer uma cultura de urina se ela não tem sintomas? Porque aqui nós estamos falando de assintomática. Cresceu bactérias, tem alguns leucócitos, ou não tem nada, mas a pessoa não tem sintomas. Bom, tem várias razões, né? A pessoa pode estar fazendo um check-up e o médico resolve que, em vez de fazer apenas o exame de urina, vai pedir urina e urocultura. E aí a gente se encontra com essa situação. Nós, na microbiologia, sabemos que é esse caso muito difícil a gente saber. A gente sabe que a pessoa veio fazer um exame de urina. E a gente tem lá a placa na nossa frente. Nós não sabemos, a maior parte das vezes, se é assintomática ou não, certo? Como é que a gente confirma essa bacteriúria assintomática? Cresceu essa quantidade de bactérias elevadas? É ou não é para ser considerado? Bom, nas mulheres a gente teria que confirmar o diagnóstico e devemos o mesmo uropatógeno em 2 amostras obtidas no intervalo máximo de semanas. De onde eu tirei tudo isso? Isso são literaturas que existem de consensos internacionais sobre como fazer essa distinção. Cerca de 10% a 60%, e 60% das mulheres não apresentam bacteriúria persistente, e o resultado da segunda amostra vai dar negativo. Então, resolveu o problema. De onde veio essa bactéria, a gente já sabe que tem vários lugares de onde pode vir, certo? Em homens, basta uma única amostra que é suficiente para o diagnóstico de bactéria assintomática. Então, o que significa isso? Ele não tem sintomas, não sei por que ele foi fazer o exame, provavelmente foi porque é um check-up e alguém pediu cultura de urina, que não é muito frequente em check-up. E aí cresceu uma quantidade muito grande de bactérias e ele não tem sintomas. Isso é uma bacteriúria assintomática e você vai considerar. Então, tenho 100 mil de colônia e não tenho leucócitos. No homem, você vai ficar atento. Você tem que prestar atenção, porque homem, é aquilo que eu falei, é bem pouco frequente a infecção do trato urinário. Mas a bacteriúria assintomática, em alguns casos, apesar da frequência geral ser baixa, ela é importante
e você precisa informar. Então, numa mulher saudável, a incidência está relacionada muito à atividade sexual ou diabetes. E vai aumentando essa prevalência entre as meninas em idade escolar até as mulheres de, sei lá, 70 anos que vivem em asilos, em casas de repouso, ou 80 anos, né? Já em homens e meninos jovens é pouco frequente, mas depois dos 50 começa a ser frequente essa bacteriúria sintomática, mas muitas vezes está relacionada a essa patologia relacionada à próstata. Tá? Já aquilo que a gente já falou, homens com mais de 70, 80, a prevalência aumenta se eles estiverem nesses asilos que a gente já falou. Pacientes em casa de repouso também, com mais de 70, a prevalência chega a ser até 50%. E muitos deles associados a cateterismo uretral. Quem tem catéter urinário, obviamente a bacteriúria aumenta consideravelmente. Então, nos idosos, essa bacteriúria sintomática é aquela que tem bactérias e a gente não vê leucócitos, né? O que diz a literatura? E isso eu trouxe aqui para vocês entenderem o papel do laboratório aqui. Primeiro, eles colocam claramente que não há benefício na detecção e tratamento de bacteriúria sintomática em idosos. Então, o que acontece? O tratamento da bacteriúria não reduz o percentual daqueles que podem chegar a desenvolver uma infecção do trato urinário sintomática. E não vai modificar a sobrevida deles. Então, se eles tratarem, eu entrego um resultado, bacteriúria sintomática, ou seja, está cheio de bactérias sem leucócitos em idosos, falando em idosos, e eu faço um antibiograma, o médico vai tratar. E aí, se ele trata, não vai reduzir o percentual e vai falar assim, esse paciente, então eu estou prevenindo uma infecção futura. Não faz isso. Mas o que faz? Ele aumenta o número de bactérias multiresistentes. E esse é o nosso papel, a gente não deve fazer isso. Então, cada paciente é um paciente, mas eu quero que vocês tenham em mente que é muito importante prestar atenção nos idosos com bacteriúria sintomática. Então, a recomendação atual é não realizar detecção ou tratamento. Então, o médico nem deveria pedir uma cultura de urina para esses pacientes que não têm esses sintomas. Mas acaba que, né, como ele tem uma sonda, vamos pedir, entendeu? Então, mas ele não tem sintoma nenhum. E no laboratório a gente se encontra com essa situação sem saber ao certo por que eles pediram, mas a gente está vendo que tem muita bactéria e às vezes não tem leucócito nenhum. Então, a alta prevalência de bacteriúria nesse grupo leva, então, a essa prescrição muito maior de antibiótico, com base numa cultura positiva. E quando eu falo numa cultura de urina positiva, eu não estou falando apenas a cultura está dando positiva, eu estou falando que a cultura e você liberou um antibiograma, porque eu acho que conheço poucos laboratórios que realmente conseguem informar que tem uma bactéria, por exemplo, e não fazem um antibiograma. A partir do momento que você fez o antibiograma, o médico vai achar que é importante. Então, eu quero colocar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, para vocês prestarem atenção nisso, que é super importante. Então, o diagnóstico de infecção do trato urinário em idosos, né, é uma das causas do uso excessivo e, às vezes, inadequado de antibióticos. Então, o que nós podemos fazer? No laboratório, a gente prestar atenção quando a gente está interpretando e ter isso em mente. Se eu entregar um resultado com antibiograma, ele vai tratar. Ele precisa tratar? Vamos pensar como que a gente consegue chegar lá. Olhando o exame geral de urina mais a cultura. Então, o papel do laboratório na bacteriúria sintomática, no meu ponto de vista, é importante em gestantes e pacientes que serão submetidos a uma cirurgia urológica ou procedimento urológico. A gente sabe isso? Bom, se você está num hospital e você sabe que essa pessoa é candidata a um transplante renal ou alguma coisa assim, é capaz de você saber. Mas em outros casos é difícil. Gestante, às vezes é difícil, porque se o laboratório não pergunta na entrada e eu não tenho onde anotar, o laboratório não fica sabendo. A gente vai pelo
assim, pelo, mais ou menos, deixa eu ver, a idade da paciente, ver que outros exames ela fez, né? Ah, parece, aqui está parecendo que ela está fazendo um check-up de gestante. Então, aí a gente imagina que ela pode ser gestante. Mas o tratamento de bacteriúria assintomática, ela deve ser bem direcionado, nunca deve ser empírico, e é baseado nos resultados de sensibilidade dos antibióticos. A gente espera que o médico, a partir do... É lógico, se a pessoa não tem sintomas e o médico recebe uma cultura de urina positiva, eu acho pouco provável que ele tenha entrado com algum tratamento antibiótico. Então, pelo menos ele vai ter um antibiograma ali, nos casos que são importantes, e ele vai poder tratar especificamente. Nós, na microbiologia, no meu ponto de vista, nesse caso, somos muito importantes. A bacteriúria assintomática, por que tudo isso que eu estou falando é importante? Porque temos que saber como interpretar a cultura. Eu sempre associo idade, sexo, leucócitos, células e densidade da urina. Me ajuda muito. Quem já conversou comigo sabe que eu faço essas perguntas o tempo todo para interpretar a urina. No caso de uma infecção urinária recorrente, também temos isso, né? Às vezes as pessoas fazem o exame de urina, tomam antibiótico e, para ver se está tudo bem, faz o exame de novo. Isso não é recomendado. Só vai fazer o exame se tiver sintomas. Se não tiver sintomas, acabou. Agora, o que é uma infecção urinária recorrente também? São 3 ou mais episódios durante 1 ano ou 2 em 6 meses. É muito comum em mulheres jovens, sexualmente ativas, em mulheres na menopausa e em pacientes com alguma patologia urológica. E a causa, a maioria causa pelo menos, ou pelo mesmo micro-organismo, ou por um diferente. O fator de risco em mulheres jovens, obviamente, a frequência de relações sexuais, e as mulheres com uma idade mais avançada, o esvaziamento incompleto da bexiga, isso ocorre. Então, fica um resíduo de urina ali parado. Tá? Nos homens, é uropatias obstrutivas e prostatite crônica. Infecção urinária é uma coisa, recidiva é outra. Recidiva, 20% das recorrências ocorrem logo depois da segunda, terceira semana, após a cura aparente, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? É causado pelo mesmo micro-organismo que está lá. Provavelmente usou pouco tempo antibiótico, ou usou de forma inadequada, ou usou antibiótico equivocado. Então, são duas coisas diferentes que a gente também tem que ter em mente na hora de fazer a interpretação. A infecção urinária, então, em paciente sondado, eu acho que é a parte mais difícil na microbiologia. A maioria é assintomática, né? Então tem muitas bactérias e quase não tem leucócitos. Uma urina é suficiente para o diagnóstico, desde que bem colhida. Pacientes de demora, a prevalência é muito alta. A bacteriúria assintomática a gente já falou, a prevalência. E nesses pacientes sondados, o desenvolvimento posterior de uma infecção urinária sintomática, né, que estava assintomática, está relacionado muitas vezes à obstrução do catéter. E, curiosamente, a bacteriúria por Serratia marcescens é bastante comum nesses pacientes. É engraçado, né? Mas é interessante saber. Outro problema que temos é a infecção urinária em pediatria. O paciente pediátrico já temos um problema logo de cara, que é a forma em que a gente coleta a urina, né? Que é o nosso grande problema, que é o saco coletor. E a prevalência na população, nós vimos aquele gráfico anterior, que mostrava que em homens era alta num determinado período e baixada, em mulheres era alta, mas também tinha uma baixa. Neonatos, a frequência não é muito alta, de 1 a 2%. Na idade pré-escolar, aí a prevalência já aumenta nas mulheres. Nos homens, não. E durante a idade escolar, antes da puberdade, a prevalência em mulheres é muito alta. Muito alta, comparado com o que era antes. E é estimado que as meninas já sofreram um ou outro episódio de infecção do trato urinário nessa idade escolar. Infecção urinária na gestação, são duas coisas, acho que muito importantes que a gente tem discutido ultimamente, que é a mulher grávida com infecção urinária realmente, tá? Que ela pode apresentar, então, cistite, pielonefrite, ou a própria bacteriúria assintomática, tá?
aproximadamente 25% delas têm bacteriúria assintomática, mas tem que tomar cuidado porque pode desenvolver pielonefrite, se não fizer um tratamento. Então, nesse caso, é o que a gente falou antes, que a bacteriúria assintomática é importante você informar na mulher grávida. E a outra coisa é o uso da urina para detecção de Streptogalactiae, em qualquer contagem que você tiver na mulher grávida, você deve informar e fazer um antibiograma, tá? Porque no intraparto vai ter que usar antibiótico. Então, são duas coisas que vocês têm que aprender a separar realmente. Então, pontos para considerar aqui, que são super importantes: tratamento com antibióticos sem realizar cultura, a gente sabe que aumenta a resistência, né? E tem muitas pessoas que veem o resultado de urina, do exame de urina, e já administram antibiótico, o que é uma tristeza, porque hoje mesmo eu estava vendo os resultados de um laboratório, a maioria é Escherichia coli, Klebsiella, outra Liesviel, mas praticamente, se eu for fazer, sei lá, de 10 que tinham lá, 8 tinham ciprofloxacina resistente. Então, para mim, isso caracteriza, deixa claro, de que as pessoas estão fazendo o uso do antibiótico, quando ele tem sintomatologia, sai o resultado da urina e já trata. Então, nós, na microbiologia, temos que tentar ser o mais rápido possível para entregar um resultado, para que a pessoa entenda que ele pode esperar um pouquinho mais e saber que ele vai ter o resultado. Quando não dá para esperar, no mínimo, o médico devia falar assim: olha, você faz o exame de urina e depois você começa a tomar esse antibiótico. Aí já estaria bom. E sempre associar a interpretação da urinálise, que é leucócitos, células, densidades e também cristais de magnésio e amônio que estão relacionados com a infecção urinária. Qual o processamento no laboratório? Nós temos algumas possibilidades. Métodos microscópicos, testes rápidos de cultura, como triagem, né, que vai dizer se está positivo ou negativo. Temos a cultura, que é o tradicional, e temos métodos automatizados para fazer urocultura. Eu vou só pontuar o que é importante aqui para vocês. GRAM. O GRAM deve ser feito com uma gota ou 10 microlitros de urina não centrifugada. E a presença de um ou mais micro-organismos por campo de imersão corresponde a 10 elevado à quinta. Então, quando você quer fazer um GRAM, você pode fazer um GRAM. Não precisa fazer de todas as urinas, tá? Mas, se você precisar fazer e quer tirar dúvida, primeiro, se a cultura deu negativo e você está achando estranho, ou você não cresceu direito alguma coisa, ou você quer comparar alguma coisa. Então, essa é a forma correta de fazer o GRAM de urina, para o objetivo, que é detectar se ele tem ou não infecção urinária. E a análise do sedimento é muito importante, pode ser automatizado e pode ser manual. No automatizado, alguns laboratórios consideram a partir de 10 mil ou 12 mil que está alterado o número de leucócitos, ok? Também existe o tradicional teste rápido da fitinha, que a gente utiliza para ver leucocitúria e bacteriúria. Só tem que tomar muito cuidado, porque como armazena essa fita, porque o nitrito perde atividade, e como você armazena a urina também. Lembra que o nitrato é produzido, é reduzido, e depois ele vai desaparecendo, vai se desfazendo na urina. Então, quanto mais tempo você deixar fora da temperatura ambiente, sem fazer o teste, você vai ter resultados negativos. Tá? E a cultura? A cultura a gente usa alça calibrada em meios cromogênicos, que eu achei, enfim, maravilhoso, ou placas de CLED, enfim, e o laminocultivo, que eu não recomendo em alguns lugares onde você não tem como controlar a forma de coleta. Tá? E a gente usa alça calibrada. E a alça calibrada tem duas, a de 1 e a de 10. E a semeadura é super importante, mas eu queria só realçar para que eu uso a de 1 e para que eu uso a de 10. A de 1 eu uso para urina jato médio, saco coletor e cateter de demora.
E a de 10 é para sonda de alívio, cistostomia, punção suprapúbica. Por quê? Eu quero pegar um volume de urina maior para poder ver melhor nos casos que eu vou considerar contagens mais baixas, como importantes. O método automatizado que existe hoje é esse Alipax. Ele é muito bom para te entregar um resultado negativo, ou seja, dizer, não tem nada nesta urina. O positivo, você vai ter que semear e muitas vezes lembrar que, como é um meio líquido, que fica incubando, se tiver 2, 3 ou 4 bactérias, ele vai turvar e ele vai detectar como positivo. Vamos à interpretação. Qual que é o resultado de urocultura mais importante? Se é o positivo ou o negativo? Na minha opinião, o médico de um hospital, a urocultura, para ele, saber que é negativo é super importante, porque ele vai pensar em outra coisa. O positivo, nós já falamos, tem tantas variáveis. Pode ser com sonda, pode ser sem sonda, colheu, não colheu muito bem, está contaminado, não está contaminado. Então, assim, o positivo nem sempre é realmente positivo. Lógico que é importante, porque ele vai usar o antibiograma para tratar. Mas o resultado negativo é fundamental para o médico entender que ele tem que procurar em outro lugar. Não esqueçam isso. E os pontos importantes no momento da interpretação, sempre tente ver isso. Que tipo de urina que é, se possível, sexo, a idade, se é grávida ou não, quais são os exames correlatos que ele tem. O que cresceu e quanto cresceu. Hoje, eu recomendaria, obviamente que vou recomendar o livro de procedimentos básicos de microbiologia clínica, porque nós fizemos um compilado de vários livros. Então, em vez de você procurar no Clinical Microbiology Procedures Handbook e no Cubintec, que hoje é de 2009, mas ainda é referenciado em todos os livros e em todos os manuais internacionais. Então, a gente acabou usando todos eles para chegar em um ponto importante. O Clinical Microbiology Procedures também é fantástico, que é esse livro que está aqui. Esse que está aqui. Eu gosto muito. Então, o primeiro que você tem que falar no seu laboratório e conversar com as pessoas é, pessoal, o que é uma microbiota urogenital, o que é da pele e o que pode ser uropatógeno. Então, temos os micro-organismos e o que nós vamos fazer? Veja, se eu isolar lactobacillus na urina, muitas vezes me perguntam isso. Qual que é a conduta? Reportar como um microbiota urogenital. Eu encontrei Staphylococcus, que não é saprofíticos e que não é aureus, microbiota urogenital. Então, esse aqui é um guia inicial antes de você fazer qualquer coisa. Antes de ver contagem de urina e... Agora, quem são uropatógenos? Aí você vai começar a procurar ou citar e o que você vai fazer com cada um deles. Isso, lembrando quem são os patógenos mais frequentes dentro dos gram negativos e dentro dos gram positivos. Isso aqui é a incidência que existe numa população publicada em 2014 nos Estados Unidos. Nós fugimos disso? Não. Se você fizer a sua incidência, vai ser muito parecido. Esse é um consenso, ou uma forma de interpretação do Cumitec, 2C. O Cumitec, aquele que eu mostrei antes, ele coloca de uma forma bem interessante. Veja, tipo de amostra, colhido não invasivo. Ele usou uma alça de 1 microlitro, semeou no agar-sangue numa conque. Eu incubei 16 horas. Se eu encontrar um isolado com a contagem menor que 10.000, eu vou fazer o MMI, que significa uma identificação mínima. O que ele quer dizer com isso? É uma só gênero, vamos dizer assim. É lógico que a coli você não vai pôr só gênero, né? Mas é uma Enterobacter sp. Não vou me preocupar em fazer muita coisa. Se for um micro-organismo, eu vou usar, e é maior que 10.000, eu vou identificar e fazer o antibiograma. Então, dependendo de quantos micro-organismos eu isolei e do tipo de amostra, eu vou tomar a conduta. Isso já é uma padronização que vocês podem fazer no laboratório. Agora, veja, aqui ele não considerou leucócitos, nem células.
somente o crescimento dos isolados. Essa é uma forma de ver. Quando a gente escreveu no livro, a gente achou que era pouca coisa. A gente precisava fazer mais. Então, veja, eu semeei uma urina com coleta invasiva e coleta não invasiva, tá? Houve crescimento? Tem um uropatógeno? A coleta é não invasiva, urina de jato médio? Tem leucocitúria? Está presente. O que eu vou fazer? Está aqui nesse quadrado. Se for menor que 10/4, eu só vou identificar. Então, nós seguimos uma interpretação baseada, se vocês forem ver, não tanto na contagem do micro-organismo, mas a gente está dizendo se tem ou não tem. Mas quando chega aqui, a gente interpreta a contagem. Se é mulher, se é homem, tem uma conduta. Então, eu vou ser sincera, que as autoras aqui do livro brigaram muito nesse momento, porque cada uma tinha um ponto de vista, principalmente quando esse 2 uropatógenos foi o que quase separou todo mundo, modo de dizer. Então, essa é uma outra forma de você poder estabelecer um padrão, mas vocês devem estabelecer um padrão. Agora, veja, eu semeei e não tem crescimento. Ah, não tem crescimento, mas tem leucocitúria e bacteriúria? Faz um GRAM, porque eu posso ter perdido alguma coisa. Eu não vi bactéria. Então, é uma piúria séptica, que pode ser causada por uma desidratação, inflamação, cálculos, ou que ele utilizou antimicrobianos, ou inclusive infecção por clamídia, gonococo ou ureaplasma. Porque eu estou vendo o leucócito, não tem crescimento, não vi nada no GRAM, então tem uma explicação. Isso é muito importante vocês entenderem e aplicarem. Em crianças, tem uma publicação bem interessante, que é o Diagnostic Urinary Tract Infection in Children, que é um mini review, é um review do Clinical Microbiology, que eu gosto muito. E lá ele fala que as contagens de 10/4 devem ser consideradas associado a leucócito esterase ou contagem de leucócito, né? Contagens de leucócito acima de 10.000 é o mesmo que 400.000 num equipamento automatizado. Isso segundo essa publicação. E que o nitrato tem alta especificidade, mas baixa sensibilidade. A bactéria demora 4 horas para produzir esse nitrato. Então, eu acho interessante para vocês poderem ver. E a urina no saco coletor, esse mesmo artigo fala que quando ele está acima de 10/5, é uma infecção do trato urinário e deve fazer identificação e antibiograma. Se for de 10/4 a 10/5, é uma suspeita. Tem que analisar com critério. E se for abaixo de 10/3, não. Saco coletor é um problema muito sério. E prestar bastante atenção quando for menino. Porque a gente tem muito proteus e muita pseudomonas, que na verdade é por falta de higiene. E nos idosos, a interpretação, a gente já falou, é bem difícil, e a presença de bacteriúria e piúria sem sintomas não indica infecção do trato urinário. As culturas polimicrobianas, as infecções urinárias verdadeiramente não são comuns, tá? Pode ocorrer? Pode. É o que está escrito no livro do Alessandro. Mas devem ser confirmadas com uroculturas seriadas. Então, quando tem 2 micro-organismos, eu sempre digo para as pessoas, gente, é tão raro ter, a não ser que eles sejam um caso de pielonefrite, cateterismo urinário. Então, cuidado em informar uma cultura com mais de um micro-organismo. E atenção sempre à presença de polimorfonucleares, tá? A gente já falou que tem que ter atenção às infecções que estão associadas a catéter, homens assintomáticos, e neutropênicos. Lembrem que em pacientes oncológicos, por exemplo, a contagem de leucócitos pode ser muito baixa. Então, você já não tem isso como um parâmetro. Na bacteriúria assintomática, 10/4 sem leucocitúria, tem que ter 2 amostras consecutivas, sucessivas, né? E saprofíticos pode estar presente até em contagens menores que 1.000, e ele é importante. Já a prostatite é importante acima de 1.000,
porque é uma infecção muito específica. Cândida. Existe um webinar que a microbiologia gravou e está disponível, a Formato Clínico gravou, está disponível. Nós fizemos uma conversa com o doutor... enfim, já vou lembrar. Ele falou sobre candidúria. A Candida albicans, em geral, não causa infecção urinária, a não ser que ele seja um paciente urológico e imunossuprimido. Então, não quantificar na urina, só dizer presença de Cândida. Preciso chegar até Candida albicans? Não, presença de Cândida, a não ser paciente urológico e imunossuprimido. Em mulher, nem pensar. Então, isso é muito importante. A Cândida é só em algumas situações que ela é importante. E eu queria que vocês lessem e entendessem que existem alguns interferentes no exame de urina. Então, quando eu vejo bactérias no exame de urina, ou quando eu não vejo, sabe, o nitrito, o leucocitoesterase, tem coisas que interferem, podem me dar um resultado falso negativo ou falso positivo. Então, leucócitos, falso positivo, é quando tem uma glicose muito elevada, por exemplo, na urina. Se usou ácido bórico. Nas bactérias, a gente consegue ver quando a pessoa está usando vitamina C, pode acontecer. Então, existem muitas coisas. Por isso que em alguns laboratórios, por exemplo, o nitrito já não é utilizado muito como um marcador de infecção. Exames correlatos, se a urina não for mantida refrigerada, durante todo o processo, desde a coleta até o processamento do exame bioquímico, da sedimentoscopia e da cultura, nós vamos ter resultados falsos positivos e falsos negativos. Isso vai dificultar ainda mais. Então, o começo do exame de urina, mesmo que a pessoa tenha colhido mal, peça para deixar refrigerado, porque as bactérias vão ficar quietinhas, do jeitinho que saiu. Então, não vai ter uma grande quantidade. Agora, se você deixar a temperatura ambiente, aquelas 2 coles vão virar 1000, rapidamente. E a densidade de urina eu gosto muito, porque urinas muito diluídas, a contagem bacteriana vai ser apertada, você concorda? Está diluída, assim como as concentradas. Muitas vezes vai aumentar o número, e na verdade não é realmente aquilo que a gente está esperando. E, como considerações finais, a interpretação da urocultura não é tão simples quanto parece, vocês podem ver aqui que eu gastei esse tempo todo de vocês aqui, tentando fazer com que vocês entendessem a interpretação, mas no frigir dos ovos, ela é muito difícil, no meu ponto de vista. Considerar caso a caso é muito importante, olhando os dados do paciente que você tiver. E tentar evitar solicitar nova amostra. Antes disso, analisa com calma o que cresceu, veja o exame de urina, veja se você deve fazer um GRAM, antes de você sair falando, nova coleta. E o GRAM de urina direto pode ajudar na interpretação. Então, eu espero que eu tenha atendido às expectativas de vocês. Eu agradeço imensamente, eu deixo meu e-mail aqui para vocês, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, eu estou à disposição. Deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar, né? Já parei? Parei, agora parei, né? Parou. Eu peço desculpas do avançado da hora, que eu me atrapalhei um pouco no começo, mas estou para tentar resolver. O link não abre. Alguém está colocando aqui que o link não abre. Tranquilo, doutora Carmen. Atingiu e superou as expectativas. Eu espero que sim. Não, aula excelente. Aula excelente. Eu sou suspeito para falar, porque, enfim, foram 15 anos trabalhando particularmente com exame de urina e vizinho da microbiologia, então... Verdade, você é o nosso aliado. O nosso aliado. O assunto, eu tenho particular interesse por ele. Então, eu vou só cumprir aqui uma parte protocolar, tá? Antes, para o pessoal não esquecer. Então, assim, a gente tem algumas perguntas, só queria reforçar antes que o link para preencher os dados e também para responder a pesquisa de satisfação está no chat, tá? E
a pesquisa é extremamente importante para nós, porque a gente vai sempre aprimorando os encontros online. Então, assim, na realidade, tem algumas perguntas que foram encaminhadas, doutora, que já tu acabou respondendo ele quase na parte final, na realidade. A primeira pergunta era qual a relação da densidade da urina com a infecção do trato urinário, na realidade, tu colocou ali, acho que no penúltimo slide, né, Exato. a influência da densidade baixa ou alta, enfim, nas quantificações, especialmente das bactérias. Poderia falar sobre a interferência do medicamento como Pyridium no exame de urina? Seria a próxima pergunta que foi colocada aqui. Eu acho que, assim, no exame de urina, dependendo do equipamento, ou se você usa, eu acho que o Poloni pode responder melhor, que ele tem muito mais conhecimento disso, mas minha colocação em relação a isso seria justamente porque, como a fita, ela é baseada em mudança de cor, né? Então, ela pode sofrer uma alteração dependendo, e não é só leucócito, nem bactéria que eu estou falando, são todos os outros que são dependentes dessa mudança de coloração, que pode ocorrer uma interpretação estranha. No caso dos leucócitos, a gente sabe que a leucocitoesterase, quando a urina está muito corada, né, ela pode dar um falso positivo, né? Quer dizer, aí, Poloni, acho que você pode completar melhor do que eu aqui. Não, de fato, o Pyridium é a fenazopiridina, né, que é o princípio ativo do Pyridium, ela é um interferente importante, particularmente da tira reativa, né, dá para generalizar, posso usar a ECT, generalizar, dizendo que ela impacta em todas as áreas, porque a pigmentação dele, claro, quanto mais concentrado, mais vai influenciar, mas a pigmentação do Pyridium, mesmo em amostras que estão mais, que o medicamento já está mais depurado, que ela está mais clarinha, ela influencia também. Então, ele altera a coloração das áreas reativas e prejudica enormemente o resultado do exame. Tá? Então, assim, nesse sentido, assim, para a parte de crescimento bacteriano em placa, não acredito que influencie, né? Nenhum. E no sedimento, na análise do sedimento, a gente consegue visualizar as estruturas também, assim, então, se tem leucócito, né, tu consegue visualizar. Agora, a parte do exame físico-químico, ela fica completamente prejudicada. É verdade. Aí a gente utiliza uma informação de que, enfim, o exame físico-químico foi prejudicado pela pigmentação intensa da amostra. Isso, tem que colocar uma nota, Exato. No exame de urina, né, como no exame de urina. o falou, no caso da microbiologia, no caso da cultura, não. Mas, sabe, eu tenho uma certa dúvida que eu precisaria analisar, tá aí uma coisa bem importante. Hoje nós temos meios cromogênicos, né? Os meios cromogênicos, eles são em base à pigmentação produzida pela bactéria. Eu não sei até que ponto urinas coradas podem alterar as cores de algumas bactérias. Eu não sei. Essa aí foi boa. Não é? Porque eu fiquei pensando aqui, porque eu sei que dependendo da onde você faz a identificação, se for bioquímica tradicional, alguns meios carregam alguns componentes que podem alterar o resultado bioquímico. Então, pensando nisso, provavelmente, algumas bactérias podem sofrer, tipo assim, E. coli, em vez de ficar tijolo forte, ele vai ficar um tijolo pálido. Não sei, mas eu acredito que poderia haver. É que hoje a gente vê tão pouca urina assim, tão corada, enfim. Mas é muito interessante isso que tu está apontando, doutora, e outra coisa, né, nós temos, claro, né, a tendência de, a gente enxerga uma determinada cor e a gente acha que, enfim, a expressão daquela cor, que no meio, não sei lá, em algum local, é a mesma cor que a gente enxerga. Mas, por exemplo, uma outra situação que tem conexão com esse tema, que é o tepurim, que é metenamina e metiltionínio, que são derivados do azul da metileno. Nós enxergamos a urina verde, tá? Só que o pigmento é azul. É azul, Então, assim, por isso, quando tu fez esse comentário, é muito interessante, na realidade, é uma curiosidade muito legal. Assim. As pessoas precisam ficar atentas, né? É isso. Interessante. Muito interessante. Bem. Uma outra pergunta, doutora, que tem aqui, só para aproveitar, não quero abusar do teu tempo também, só mais
um minutinho, depois a gente vai, às 16 horas a gente interrompe. Né? O equipamento que tu mostrou ali para automatizar para análise é o Alifax? Isso, Alifax, ele é um equipamento, é o único que tem hoje, ele vai por turbação, né? Você coloca a urina dentro de um frasquinho, que tem um ímã embaixo, você coloca a quantidade, coloca dentro desse equipamento, e ele, em 4 horas, ele te fala se a urina está positiva ou não. Maravilha. Bom, eu não vou tomar Acho que mais... tinha uma pergunta só que eu achei interessante, que apareceu aqui para mim. Quanto tempo pode a urina ficar na bancada? Eu sugiro que você, se você não pode semear as urinas no momento que chegar, vai pedindo para as pessoas deixarem na geladeira, vai deixando na geladeira, vai deixando na geladeira. Quando você for sentar para semear, tira da geladeira e semeia, porque se eu for ser sincera, a E. coli, ela se multiplica a cada 15 minutos. Então, se eu te falar 1 hora, você vai ter um monte, entendeu? Então, se eu te falar 30 minutos, ninguém vai controlar 30 minutos. Então, para evitar esse problema, em muitos lugares a gente falou, a urina chegou, em vez de deixar na bancada, deixa na geladeira. Pronto. Excelente. Com isso você ajuda muito. É uma excelente eu não sei se eu consigo alternativa. ver as perguntas. Onde que eu vejo? Deixa eu ver se tem alguma outra assim, antes de eu ir embora, porque... onde? É no chat? Não. Não, é na parte de perguntas e respostas. Atividades? Isso, tem um triângulo, um quadrado e um círculo. Sei. Ali tinha 2 perguntas, na realidade, ali qual o tempo ideal entre a coleta e a análise e quanto tempo a urina após a coleta pode ficar parada na bancada até a análise e liberação, que foi, na realidade, o que tu acabou abordando, né? Isso. Aí tem um comentário, a urina na geladeira não faz aumentar os cristais? Eu pergunto isso para você, Polônia. Sim, de fato, a temperatura mais baixa favorece a precipitação. Agora, conectando com o assunto da aula, que é o crescimento bacteriano, a quantidade de cristais ele não vai impactar no crescimento no ágara, até onde eu sei. Então, né, nesse contexto, não vamos ter prejuízo. Né? Deixa eu ver. Alguém colocou a temperatura do ambiente interfere? Acho que o pessoal está colocando no chat. Deixa eu ver. No chat. Então, está aparecendo no chat. Agora já me confundi. A temperatura do ambiente interfere no resultado final dos exames? Não, assim, bom, depende. Se você mora num lugar onde a temperatura... o Davi que mora num lugar que faz muito calor, se você deixar na temperatura ambiente dele lá fora do laboratório, com certeza vai interferir. Mas assim, não é, Davi? Mas acontece que a temperatura ambiente de um laboratório, sei lá, 23 graus, 22 graus, não, mas lembre que essa temperatura já é boa para o micro-organismo aumentar o crescimento. Tem algumas divergências entre os resultados do Alifax, vocês têm observado isso? Sim, com certeza, fiz a validação desse equipamento já há alguns anos, e tem divergência sim. Você tem que fazer a validação justamente para tentar ver o quanto de divergência tem e como você vai lidar com isso. Por isso que eu falei, esse equipamento é muito bom para o negativo, ou seja, não tem nada. Mas se tiver um pouco, essa divergência dos positivos é um problema. É um problema. A ordem da semeadura, primeiro semeia urina, depois faço urina, boa pergunta. Então, na verdade, eu vou ser super sincera, tem gente que fala, não, primeiro a cultura, porque você vai contaminar. Não, veja, eu faço por 2 razões. Uma das razões para fazer a urina primeiro é porque eu sou mais rápida às vezes, né? Eu coloco a alça e já semeio. Se você tem um volume muito pequeno, eu não vou usar quase nada na cultura de urina, então a pessoa da urinálise não vai reclamar de que, tá com 8 ml, não vai usar muito, né? Então, seria o ideal você fazer isso. Mas hoje os equipamentos que existem automatizados, eles não contaminam as amostras. Nós é que contaminamos as amostras, não os equipamentos, essa é a verdade. E não existe, você fez a validação, não existe passar arraste, então não vejo problema, tá? Caso eu receba 2 amostras no mesmo frasco. Então, o que a gente fez no laboratório? A pessoa recebe o frasco de boca larga, ela semeia no momento ali a urina e já coloca no tubo cônico, já coloca no equipamento. Então, já resolveu o problema ali mesmo. Então, quem semeia, que não gostaram muito, né? Eles não ficaram muito felizes. Quem semeia é o pessoal da urinálise, né?
mas só porque estava, enfim, né? Mas eu acho que os dois se dão muito bem. Não, doutor, assim, ó, eu era vizinho da microbiologia e eu acho que, honestamente, dentro do contexto das automações que tem hoje em dia, é um local ideal ali para tu ter a automação do exame de urina, né, junto ali com a microbiologia, porque existem vários trabalhos já utilizando o equipamento para fazer uma triagem, uma verificação prévia, assim, uma seleção do que vai para a cultura ou não, porque 70% das amostras usualmente são negativas, mais ou menos. Então, é interessante essa conexão de áreas. Não, eu acho maravilhoso. Eu, por mim, deixava no mesmo lugar, né? Mas nem todo mundo gosta disso, né? Aqui Verdade. tem uma última pergunta, desculpa, mas é o volume mínimo para rejeição de amostra. A urina a gente não rejeita, tá? Não rejeita. No meu ponto de vista, a não ser que ela venha dentro de um saco com mais de uma urina e tá vazada. Vazou uma, vazou a outra, aí eu vou rejeitar. Na verdade, eu vou pedir uma nova amostra. Mas não existe critério para a urocultura de volume mínimo. Porque eu posso pegar a alça, eu vou pegar uma alça com 1 microlitro. 1 microlitro não é nada. 10 microlitros também já não é nada. Aí está escrito recém-nascidos, pacientes desidratados com dificuldade para coletar. Por isso, você vai pedir para ele coletar o máximo que ele puder. Aquele máximo já está bom. 1 microlitro, nossa, não é nada. 10 microlitros não é nada, tá? Perfeito. Considerando o mesmo recipiente. Isso. Eu gosto de usar o mesmo recipiente também, tá? Beleza. E é isso. Eu deixei aqui no chat também o meu WhatsApp, porque a Alessandra perguntou sobre o parâmetro do Halifax. Eu pedi para ela para a gente conversar separado, porque é uma coisa um pouco mais extensa. Mais amplo. Tá bom? Não, perfeito, doutora. Assim, agradeço imensamente pela aula maravilhosa. Se você quiser me mandar as perguntas, Polônio. Exato, então, tá bom. Eu ia comentar isso, que assim, para o pessoal não se preocupar, que quem não teve pergunta respondida, que tudo que está aqui no chat a gente verifica, e aquilo que não foi respondido, a gente verifica, passa para a doutora Carmen para fazer para responder as respostas, né? Isso. Então, e aí a gente envia ao final junto com a gravação da aula para todo mundo por e-mail. Muito obrigado mais uma vez, tá? Tá bom. Obrigado pela parceria, doutora Carmen. Esse ano eu pude te ver várias vezes. É verdade, a gente se encontrou várias vezes, né? É isso aí, que bom, que bom. E sempre muito, muito bom, muito agradável. Imagina, estar junto é um contigo. prazer, Davi, muito bom te ver, faz tempo que eu não vi, Davi. Muito bom, obrigada, viu? Parabéns, doutora. Obrigado, Davi. Sensacional. Grande abraço, querida. Eu estou à disposição de vocês, se vocês precisarem, eu tiverem alguma angústia. Eu me despeço, muito obrigada. Até. Obrigado, doutora. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.